É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do presbítero Luiz Carlos Magno. Ele é professor universitário, professor de Direito Penal e Medicina Legal e foi delegado durante muitos anos, é delegado aposentado do DENARC São Paulo. Seja bem-vindo aqui ao Verdade e Vida. Mais uma vez, presbítero Daniel, uma alegria. Muito obrigado. Professor, recentemente o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ele defendeu a liberação da maconha. O senhor é contra ou a favor da liberação da maconha? Completamente contra. E vou dizer por quê. O presidente Fernando Henrique, com todo o seu conhecimento, mas talvez desconheça que, por exemplo, algumas pessoas tratam a maconha como droga leve. O que não é verdade, não existe droga leve ou pesada. Todas as drogas, são substâncias que fazem mal. Mas no caso da maconha, eu quero dizer que a maconha que era plantada, por exemplo, no Brasil, nos anos 60, ela continha, em média, 0,5% do THC, tetrahidrocannabinol. Esse THC, o tetrahidrocannabinol, é a substância, a resina produzida pela planta responsável pelo barato, pelos efeitos da maconha. A maconha que está no mercado comum chega a 3 a 4,5% de THC. Isso à custa de manipulação genética. Segundo, com tecnologia hoje, conseguimos produzir o homem, a maconha, por exemplo, do tipo skunk. Skunk é 15 vezes mais potente que a maconha comum. E o haxixe a 28 vezes o efeito de uma maconha comum. Então veja que ao falar de liberação de maconha, nós estamos lidando com substância, na verdade, pesada, responsável sim por alterações psicossomáticas. Acidentes de trânsito provavelmente ganhariam um outro fator de incremento. Já temos um país hoje onde mais de 40 pessoas, 1.000 pessoas vão morrer neste ano por causa de acidente de automóvel. Com a maconha esse universo será aumentado, porque seguramente, cientificamente, a maconha perturba a capacidade de conduzir veículos. Na escola seria um terror. Os nossos alunos já com essa dificuldade de aprender, imagine esses alunos chegando à escola sob efeito de maconha. Portanto, não há um único setor da sociedade brasileira onde ela poderia ser, entre aspas, benéfica. E nem mesmo a sustentação científica que alguns fazem, por exemplo, que o remédio, alguns efeitos do THC, por exemplo, que seria benéfico para o glaucoma. E é verdade científica, todavia, há no mercado medicamentos muito mais eficazes e sem induzir o Brasil a plantar maconha para a produção de remédios. A Cracolândia, que acontece em São Paulo, acontece na Bahia, acontece em vários locais onde a droga extermina com as pessoas. As pessoas ficam ali vegetando, morando na rua. Qual a solução do Estado e qual a solução para esse problema e outros problemas? Dizer que, por exemplo, antes do crack, a principal droga que leva as pessoas a este quadro que você descreveu é o álcool. E que no Brasil bebida alcoólica é tratado com tremendo descaso. A lei é absolutamente impotente, a punição é nada. Lidamos com brasileiros comerciantes completamente irresponsáveis. Uma pesquisa, por exemplo, realizada aqui pela Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, fez uma pesquisa, Daniel, olha só, mandando adolescentes de 12 a 13 anos adquirir bebida alcoólica. Ora, qualquer comerciante teria dúvida de que se trata de criança? Não. Se mandasse um de 17, 18, eu concordo. Puxa, tamanho, proporção física, mas 12, 13, 92% dessas crianças pré-adolescentes trouxeram bebida alcoólica. Então veja, um quadro grave. Resta ao poder público. Quando chega no poder público, veja que o nosso país se enfrenta a essas dificuldades nos hospitais para tratar as doenças, as patologias comuns, multiplique por 30 para tratar dependentes químicos. Praticamente nada. Por exemplo, só em São Paulo, calculamos cerca de 15 mil pessoas nas ruas, o que ficou chamado de Cracolândia. Homens e mulheres. Qual a saída para o pai e a mãe que agora nos assiste, que tem um filho viciado em casa, não sabe o que fazer, a família está acabada por conta disso, não só o viciado? Qual a saída da palavra de Deus para essas pessoas? Rapidamente, a saída convencional, buscar ajuda. Não tentem resolver sozinho, não vai dar certo. Os usuários de drogas são altamente manipuladores.
Então procurar psicólogos, médicos, o pastor da sua igreja, pessoas que estão de fora para poder orientar, mas busque ajuda. Dentro da palavra de Deus, a orientação é abraçar. Normalmente eles estão carentes afetivamente. Os homens são tentados a pensar em violência. Quer bater no filho, pôr para fora, essas medidas extremadas não funcionam. Amor, carinho. Uma coisa é clara, deixar muito claro. Nós amamos você, mas não toleramos a droga. Então, por exemplo, alguns pais se iludem, por exemplo, dizendo assim, doutor, eu deixo fumar em casa. Eu deixo cheirar em casa, pelo menos eu sei onde estão. Eu digo, isso não funciona, não vai dar certo. O senhor vai ficar refém do seu filho. Nós vamos buscar ajuda, a orientação, né? E no caso, por exemplo, de jovens que já estão vencidos pelas drogas, é preciso considerar que muitas vezes o médico pode ser necessário. Às vezes você não sabe, o seu filho pode ter sido levado à droga por depressão, ansiedade, e isso um exame clínico, psiquiátrico vai resolver isso. É preciso muitas vezes psicoterapia. Alguns jovens, por exemplo, eles vão às drogas, Daniel, essa sociedade, por exemplo, machista. Então eles acabam, por exemplo, cheirando cocaína para ser o cara. A nossa filha muitas vezes pode começar a usar anfetaminas, moderadores do apetite, devido a essa propaganda maciça que quer corpos magros, esbeltos. Então vejo quantos apelos. Jovens, por exemplo, iludidos em massa corporal. Anabolizantes hoje sabemos que são drogas, inclusive com alteração de comportamento, ansiedade, agressividade. Então veja quantas situações eu acabo de citar que a família deve prestar atenção. E para você, papai e mamãe que está vendo, o mais importante é ver o filho quando volta da festa, não é quando vai. Porque quando ele volta, hálito. Se ele bebeu, hálito alcoólico. Se ele fumou, hálito de tabaco. Olha na menina dos olhos dilatada, midríase, cocaína, anfetaminas, êxtase. Conjuntivas avermelhadas, maconha. Maconha, o cheiro nos dedos, cheiro na roupa. Os pais têm de exercer esse policiamento, tomando essas atitudes. A casa, como diz um autor espanhol, é o lugar para onde eu retorno. Para alguns adolescentes, o pior lugar é a casa deles. Papai e mamãe, revejam conceitos. A casa tem que ser um lugar agradável, onde os filhos têm o prazer de sentar junto, ver TV, curtir um som. Quando isso se torna, quando a casa vira um peso, a rua tem alguém que diz, vem cá. Muito obrigado, Prefeito Magno, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Que Deus possa continuar abençoando e lhe usando para que muitas pessoas, muitas famílias sejam alcançadas e possam sair desse grande problema que é as drogas em nossos dias. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Hoje eu quero conversar com você sobre o tema A Igreja, uma comunidade terapêutica. E nós vamos abordar este tema à luz de Gálatas, capítulo 6, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A Igreja de Deus é lugar de cura. Ela é uma comunidade terapêutica. A igreja é uma clínica espiritual, onde as pessoas doentes, feridas, amassadas emocionalmente, apanhadas muitas vezes pelos reveses, pelas quedas súbitas, podem encontrar alívio, encorajamento, cura e restauração. É muito importante entender que este é o ideal de Deus, mas muitas vezes não é a verdade dos fatos, a realidade que estamos assistindo.
Há muitas igrejas hoje que, além de terem se desviado da verdade, também adoecem as pessoas, provocando peso na consciência, exigindo coisas que Deus não exige, proibindo coisas que Deus não proíbe e fazendo promessas que Deus não está fazendo. São igrejas que atam fardo sobre as costas das pessoas, que geram um sentimento de culpa, onde não deveria existir sentimento de culpa, e que atenuam as culpas quando deveria existir sinais de verdadeiro arrependimento. Eu quero chamar sua atenção para o texto de Gálatas 6, 1 e 2, para trazer aqui algumas orientações da parte de Deus para o nosso coração. A primeira coisa que Paulo nos alerta é que a igreja precisa estar atenta para que o pecado não faça estragos no seu meio. Ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Note você que Paulo está tratando aqui não de pecados deliberados. Ele não está falando daquela pessoa que é desregrada moralmente, ou daquela pessoa que é herege, está completamente desviada da verdade, aderindo-se a uma orientação antibíblica. Ele está falando de um irmão. Ele está falando de alguém dentro da igreja que pode ser o líder, que pode ser a pessoa mais experiente, ou pode ser o jovem, ou a criança, ou a pessoa mais tenra na fé. Alguém na igreja pode ser surpreendida, pega de surpresa, num escorregão, numa falha, num deslize, num pecado, que vem como surpresa. E este pecado pode trazer tragédias, lágrimas, sofrimento, desastres, derrota para a igreja. A questão não é tanto a falha em si que Paulo está querendo tratar nesse texto, mas como a igreja, como comunidade, vai lidar com este faltoso. Então notem isso, nós precisamos estar atentos, porque há terrenos escorregadios, há propostas sedutoras, há situações que vêm com o seu glamour, com as suas luzes multicoloridas. O diabo transforma o pecado em algo apetitoso, dourando a pílula, fazendo com que isso pareça uma aventura gostosa, mas ao final isso é caminho de morte e de escravidão. Segunda coisa que Paulo chama a atenção é a atitude com que a igreja vai tratar esta pessoa que resvalou os pés e caiu. Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. É preciso confronto, é preciso abordagem. Às vezes nós preferimos a comodidade da omissão do que o desconforto do confronto. Mas o confronto é um ato responsável de amor. O que é proibido é a bajulação. O que é proibido é o legalismo que esmaga, que fere, que achata a pessoa. Mas o confronto em amor, a verdade em amor, traz cura. É melhor a ferida provocada pelo amigo do que a bajulação do mentiroso. Então, precisamos entender que quando uma pessoa falha, ou erra, ou se desvia, nós temos o compromisso de, como corpo de Cristo, chegar a esta pessoa com amor, mas com firmeza, fincados na verdade, para colocá-la de volta no trilho da verdade, levando esta pessoa ao verdadeiro arrependimento. A palavra confronto aí, correção aí, não é dar um sermão no sentido de humilhar a pessoa, de envergonhá-la em público, ou de esmagar a sua autoestima, ou de humilhá-la e expô-la ao opróbrio público. A palavra aí traz a ideia de estar do lado para ajudar, estar do lado para
socorrer, estar do lado para acompanhar e investir na vida do outro. A igreja não pode ser um exército que fere os seus próprios soldados, nem um exército que mata os seus soldados feridos. A igreja é uma comunidade de cura, é uma comunidade de confronto em amor, na verdade, para que haja restauração. Agora note outra coisa preciosa que Paulo ensina. Vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. É claro que algumas pessoas na igreja podem aderir ao legalismo. O legalismo é quando você está mais interessado na forma do que no conteúdo. Mais interessado em ritos e leis do que em pessoas. Mais interessado no performance da igreja do que na restauração das vidas. Os fariseus eram assim. Eles eram detetives da espiritualidade alheia. Eles conseguiam enxergar um cisco no olho do outro, mas não enxergavam a trave no seu próprio olho. Eles, por exemplo, se escandalizaram com Jesus e perseguiram Jesus porque Jesus curava no sábado. Mas eles não se viram como pecadores quando tramaram a morte de Jesus dentro de uma sinagoga no sábado. O legalista, ele é rigoroso com os outros, mas complacente consigo mesmo. Ele age com despotismo com os outros, mas ele é extremamente complacente com seus próprios erros. O legalista transfere os seus erros para o outro e condena no outro o que não tem coragem de enfrentar e confrontar nele mesmo. Por isso o apóstolo Paulo tem todo cuidado em nos informar que se nós vamos tratar com gente, nós temos que fazer isso com espírito de brandura, com doçura. A palavra na língua grega traz a ideia de um braço quebrado, de um osso quebrado. Portanto, toda vez que você vai lidar com pessoas, nas suas quedas, nos seus deslizes, nas suas fraquezas, você tem que ter tato, habilidade, sensibilidade, ternura, para não provocar feridas ainda mais profundas, para não machucar as pessoas que já estão machucadas. Jesus nos ensina a não esmagar a cana quebrada, a não apagar a torcida que fumega, a sermos generosos e misericordiosos na nossa atitude. Nós temos que imitar a Jesus. Ele foi manso e humilde de coração. Todas as vezes que as pessoas machucadas e quebradas pela vida ou pelas suas quedas se aproximavam de Jesus, saíam curadas, terapeutizadas, restauradas, porque Jesus Cristo lidava e lida com você e comigo com generosidade, com ternura, com doçura. É a doçura da graça. Certa feita, uma mulher apanhada em flagrante adultério pelos escribas e fariseus foi jogada aos pés de Jesus. E esses acusadores implacáveis disseram para Jesus: a lei ordena que tais pessoas sejam apedrejadas, e tu o que dizes? Aqueles acusadores não estavam interessados nem naquela mulher, nem nos ensinos de Jesus. Eles queriam pegar Jesus no contrapé, para, desta forma, trazer ainda mais humilhação para aquela mulher. Jesus Cristo disse para os acusadores: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus passou a escrever no chão. E quando aqueles homens, conscientes de que eram tão pecadores quanto aquela mulher acusada, foram saindo, Jesus se dirigiu à mulher e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus trata do pecado, mas restaura o pecador. Jesus não faz vistas grossas ao pecado, mas oferece saída para aquele que está caído, e ele traz restauração para aquele que está prostrado. Foi assim com o apóstolo Pedro, que negou a Jesus, que se sentiu envergonhado, que negou o seu nome, que negou o seu apostolado, que negou a sua fé.
Jesus vai ao encontro dele no mar da Galileia e, em vez de botar o dedo no nariz de Pedro ou de humilhá-lo diante dos seus pares, Jesus o chamou à parte e perguntou: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas, Pedro? Então, pastorei as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaura Pedro. Jesus é doce no seu trato. Ele lida conosco com misericórdia, com graça. E a igreja precisa imitar a Jesus para ser uma comunidade terapêutica. O apóstolo Paulo, prossegue nesse texto de Gálatas 6, nos mostrando outra coisa preciosa. Corrigiu com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Há um grande perigo de eu me julgar mais espiritual do que o outro, de que eu achar que eu não sou susceptível aos mesmos erros, às mesmas falhas, aos mesmos deslizes. Precisamos entender que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, temos os pés de barro, somos vulneráveis. Não conseguimos ficar de pé, escorados no nosso próprio bordão, o bordão da autoconfiança. Precisamos vestir as vestiduras da humildade. Precisamos calçar os sapatos da humildade. Não podemos olhar os outros de cima do pedestal, de tamanco alto, achando que nós somos melhores, ou mais crentes, ou mais espirituais do que aqueles que fracassaram ou deslizaram. Nós precisamos, ao contrário, vigiar a nós mesmos e agir com muita ternura para que essas pessoas que caíram encontrem na igreja uma comunidade de cura terapêutica, uma comunidade de libertação, uma comunidade que acolha, que receba, que abençoe, que seja uma agência do reino para a restauração das vidas. Mas agora o apóstolo Paulo conclui este assunto no versículo 2, mostrando uma coisa muito importante. Que nesse processo de restauração como comunidade terapêutica, não é suficiente apenas palavras, mas sobretudo atitudes. Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Às vezes é fácil falar. Ser doce nas palavras, ser gentil nas nossas palavras articuladas e bem elaboradas, às vezes é um exercício fácil. Mas socorrer o aflito, levantar o caído, restaurar o machucado, fazer com que a igreja seja de fato uma comunidade terapêutica, implica em carregar as cargas uns dos outros, em ação, em atitude, não apenas em palavras. O nosso amor não pode ser apenas um amor de palavras, mas de fato e de verdade. Nós temos que estender a mão ao caído. Nós temos que acompanhá-lo, assisti-lo, estar do lado dele. Nós precisamos ajudá-lo, socorrê-lo, levar as suas cargas. Porque é desta maneira que nós vamos cumprir a lei de Cristo. Porque o amor não é apenas de palavras, é de fato, é de verdade, é ação. Nós não somos aquilo que falamos, nós somos aquilo que fazemos. E desta forma é que nós vamos ser verdadeiramente uma comunidade terapêutica. Tome esta decisão de ser uma bênção, de ajudar alguém, de levantar alguém, de estar do lado de alguém. Olhe na sua igreja, quem está machucado, quem está ferido, quem está ausente, quem se desviou, vai atrás, invista nessa pessoa, ore por ela, estenda a mão para ela, ajude essa pessoa, em vez de você acusar, em vez de você esmagar, em vez de você criticar, em vez de você censurar, aproxime-se dessa pessoa para ser uma bênção na vida dela. Eu quero orar em seu favor. Quero colocar a sua vida nas mãos de Deus, para que você seja membro de uma igreja terapêutica, para que você seja agente de cura e não de doença espiritual. Deus amado, tenha compaixão da nossa vida e ajuda-nos, ó Deus, para sermos agente de vida e não instrumentos de morte, para que sejamos instrumentos de cura e não, Deus, ferramentas para o adoecimento.
Dá-nos graça, Senhor, para vermos isso acontecendo na Tua igreja, para a glória do Teu nome, para a salvação de vidas e para a restauração dos caídos. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.